Progress. Homenageando a Leila Progress. Bom, só faltou isso. Então, gente, vocês estão percebendo que nós estamos falando aí de um dos grupos, né, que vieram de Capela. Isso é bem notável, né, bem característico, como a gente viu nos egípcios, né, uma condição, uma classe distinta, um pouco diferenciada, e os hindus completamente diferentes. Então, quer dizer, vindo de uma mesma região, trazendo em si uma evolução intelectual, mas a parte moral precisando realinhar. Então, vieram para a Terra nos assentamentos, né? Vamos dizer que são assentamentos em que esse grupo chegou na Índia. Então, nas regiões dos Himalaias, do Rio Indo, dos Ganges. Então, eles foram assentando ali, foram encarnando naquelas regiões. E, como sempre estamos falando aqui, encontraram, né, os originais daquele lugar, se adaptando a eles e mostrando a sua elevação maior, né? De certa forma, quem é inteligente sempre vai ficar dominante. Por regra, isso acontece. Então, a inteligência, ela auxilia nesse sentido. Então, a gente está percebendo aqui que nessa região encarnaram esses espíritos, né? Muitos diferentes entre si, com peculiaridades, não são iguaizinhos, né? Não foi um grupo homogêneo, foi bem heterogêneo. Como a gente já disse aqui, como se fosse o Brasil e deportar todo mundo, ia ter mineiro, paulista, sulista, nortista, nordestino, tudo com seus hábitos e costumes. Então, digamos que aqui nós tivemos isso. Vamos lembrar uma coisa, que quando esses capelinos saíram de lá de Capela, a evolução do planeta era interessante, tinha arquitetura, prédios, edifícios. Parece que nós temos um quadro repetido aí, né, aqui conosco. Avançadas tecnologias construtivas. Então, a gente vê isso naquele livro. Como é que é o nome do livro, Inês? Como é que é o nome do livro? Exilados por Amor. Exilados por Amor traz aí um retrato do planeta Capela, do sistema Capela, na época em que José de Arimateia, né, que encarnou no planeta Terra, veio de lá. Então, fala da saída dele de lá. É interessante depois vocês lerem, eu não sei quem já leu esse livro, Exilados por Amor. Aí retrata lá a arquitetura avançada, não tem nada de pirâmides lá não, nada disso não. Então, chegando aqui, foi ficar no Rio Ganges, no Indo, às beiras dos rios. Imagina a angústia desse povo, a angústia de sair de um paraíso, de uma organização, para vir numa falta de higiene, numa falta de estrutura. Imagina o tanto que é doído, né?
Nós vamos ler aí os Mahatmas, aí a gente vai poder falar um pouquinho aí sobre isso, né? Quem faz a leitura. Quem se habilita. Né? Hoje eu quero fazer, se pudesse, ninguém mais se opor. Pode fazer. Ainda mais na Páscoa, né? Pois Você é, não... menina, ainda mais estando em Tiutaba, fica tudo melhor. É a mesma coisa de dar um ovo de Páscoa para você, a Ah, com leitura. certeza. Melhor que isso, né? O ovo de Páscoa a gente não pode comer, Derrete, derrete. né? Engorda. Então vamos lá. Os Mahatmas. Da região sagrada do Ganges, partiram todos os elementos irresignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova, e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que os conduziriam de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança, em face da majestade suprema do Senhor do Universo. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também ao mundo suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado, salientando que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes. Então, o que que a gente vê aí? Pode falar, Leila, então. Não, eu falei. O que a gente percebe aí logo de início? Está falando desse assentamento aí dos Ganges, né? O que é esses elementos resignados? Pois Tinha é, um e que incômodo, né? situação humilhante foi essa? Que situação que foi? Imagina, como eu falei, você sai de um lugar belo, tinha 3 apartamentos para alugar, morava num. Ah, entendi. Eles Você tinha um vieram, né? condomínio Eu estou fechado. viajando, eles vieram de Capela. Eles tinham um condomínio fechado de luxo. Tinha toda uma Alphaville. vida tecnológica na mão. Sabiam de coisas mais que a gente sabe hoje com relação à questão de magnetismo. Agora você imagina como que esse povo chegou aqui, revoltado. Realmente. Imagina, Uhum. ser levado para um lugar desse. Um lugar primitivo, sem nada, né? Qual sentimento você vai ter? É. Porque se não tivesse sentido deles vir aqui para mudar, não precisava vir. Eles vieram exatamente para promover a mudança neles, para dar um choque de realidade, aquela realidade que às vezes a gente quer dar para os filhos, né? Vou tirar você tudo do seu conforto. Tem hora que dá vontade, né? Eu vou tirar tudo, não vou te dar nada. E esperar o que vai acontecer. Mas aí a gente vê uma grande revolta. Mas ainda bem que Deus é tão bom que permitiu eles terem a natureza, ter as paisagens, o sol,
o mesmo Sol que tinha lá, ele tinha aqui. Quer dizer, não perdeu tudo. Então, tinha as condições de se realinhar, né? Assim, com certeza, a gente vai precisar muito dessas lições. Creio que a humanidade atravessa um momento material muito preocupante, né? Porque nós estamos muito envolvidos materialmente, espiritualmente, espiritualização da humanidade passa muito de longe, é como se fosse uma coisa de alguns. Quando fala em religião, fala em trabalhos sociais, isso parece que é serviço só de alguns, não está envolvida a sociedade. De vez em quando a gente tem, sim, movimentos solidários, né? Isso está realmente brotando, mas, claro, tem que ter, para um mundo próspero de regeneração, nós vamos ter que ter esse trabalho, esses personagens em evidência, né? Que são os que buscam o bem, a caridade, a assistência, a transformação do homem, né? São progressistas, homens do progresso que querem mudança, querem progredir, isso tanto na ciência quanto na tecnologia, no emprego, né? São personagens que puxam o progresso do planeta. Então, isso é notável também, está existindo. Mas tem aqueles que puxam para trás, tem aqueles que realmente dá estagnação ao planeta. Vamos lembrar aqui na época de Gandhi, né, que é um Mahatma, na verdade, e isso só foi uma titulação que deram para ele, como Mahatma, né? E como era dado para outros também, para outros personagens. Gandhi, ele tinha uma luta de independência, né? Uma independência da Índia, porque estava sob o jugo da Inglaterra, dos ingleses, dos britânicos, né? E ele queria liberdade, mas ele não queria liberdade com guerra, com violência, ele queria liberdade com paz, né? Não com guerra. E ele chegou, na época, mandar 2 cartas, e tem até um filme, né, que fala do Hitler. Ele mandou 2 cartas para o Hitler, pedindo para que ele não promovesse a guerra. Uma primeira bem curtinha, bem amável, e a outra bem rígida, bem real. Mas mesmo assim, Hitler não ouviu o seu pedido e em 39 começou a guerra. Ele fez a Guerra Mundial. Mas veja bem, Hitler e Gandhi são 2 hindus, 2 arianos. Provavelmente, eu creio que até, vamos dizer assim, que Gandhi foi um daqueles, né, que Jesus enviou para ajudar a humanidade. Tivesse até acima de Capela. Então, ele foi enviado para a libertação de um povo sob o jugo dos ingleses. Então, ele veio, encarnou com toda a seu conhecimento, né? Toda a sua mansuetude, sua elevação, para dar exemplo. Então, junto com eles, vários espíritos também estavam ali na região dos Ganges, onde os Mahatmas, né, estavam presentes. Então, vocês têm alguma pergunta?
Alguma consideração? Pois é, continuando aí, de lá, esse aí que eu não entendi, esse de lá aí, ó. Lá ficaram. Lá onde? Vamos lá, aqui, ó. Da região sagrada dos Ganges partiram todos os elementos irresignados, ou seja, Vamos ali voltar. saiu a revolta, porque eles vieram de um lugar distante, né? Com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. Então, quer dizer, o degredo aqui da terra colocavam eles em revolta, Uhum. certo? As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova. O que são essas arriscadas aventuras? É um lugar diferente, né? Uma paisagem diferente. Eles foram trazidos para uma região arriscada, Inóspita, né? Tudo muito muito sem nenhuma, difícil, não, sem nenhuma tecnologia ainda, né? sem nenhuma. Eles tinham tudo e vieram aqui para nada, não tinham nada, quase nada. E aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Quem? E aqueles seres revoltados encontraram o quê? Esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Quais são essas posições? Eles eram revoltados. Estou confirmando que eles eram Uhum. revoltados, né? Eles achavam que ia encontrar esquecimento de onde eles vieram, daquelas motivações que eles tinham antes, né? Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes aos poderes espirituais que as conduziriam de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Lá ficaram essa pergunta sua. Lá onde? Pois é, esses que vieram, só ficaram aqueles que aceitaram a Lá condição. onde eles estavam, nessas missões, eles estavam se assentando, só permaneceram com um propósito aqueles que tivessem missões, crenças nos poderes espirituais, ou seja, para aguentar tinha que ser uma posição bem firme. E quem são esses? Quem são aqueles que iam fortalecer esses vínculos das multidões? Os Mahatmas. Então, aqueles que Os tiveram que iam pela paz, né? alta elevação moral, Pacificadores, alta né? elevação de condições. Esses espíritos vieram para cá para ajudar a maioria. Então, a forma Nossa. dele colocar aqui é exatamente essa. Por isso que vem aí surgir os cânticos dos Vedas, né? Porque para sair desse sofrimento eles tinham que cantar. Eles tinham que ter mantras, né? Até hoje os mantras mandam muito, são frases afirmativas para que a Repetidas, né? pessoa Repetitivas. concentre, né? A meditação era o princípio de tudo. Então, para sair desse sofrimento, só pela meditação, só pela elevação. E os Por isso mantras que te colocam numa energia, ele sai da energia pesada, ele te eleva a energia quando você fica repetindo esses mantras. e aí entra no paralelo o jejum, né? A gente pode citar aqui o jejum. Por que eles usavam muito o jejum? Porque o jejum
permitia ele aproximar mais de Deus. Um desligamento maior da materialidade. Então, Gandhi, por exemplo, ele era vegetariano. Então, ele não comia carne, só comia vegetais. Para ele fazer aquele jejum que ele fez para libertar o povo, foi fácil até, né? Porque era só deixar de comer alface, né? Era só deixar de comer alguns vegetais e pronto. Não é como nós, vou jejuar, largar de comer pernil, boi, né? Franguinho. Porque, na realidade, né, quando a gente está meditando, a gente trabalha a respiração. E quando você respira, que o ar, né, o oxigênio entra no seu organismo, a sua necessidade de alimentos sólidos, ela é bem menor, porque, na realidade, o ar, ele alimenta o corpo. A gente ainda está muito longe de acreditar nisso, né? Mas lá no nosso lar não tem o ministro que se alimenta. Ele não vai para um lugar para se alimentar, ele só não faz a respiração, né? Ele vai para o momento dele lá e respira, né? Exato. Então, quem pratica essas meditações, a necessidade de alimento sólido, não é necessário isso não é necessário mais, né? O povo indiano, ele passava muita fome. Então, para ele jejuar, já era natural, né? Passava fome. Tanto é que morreram muitos indianos, mais de 30, 40 milhões de indianos, de fome. Na época de Gandhi. 30 a 40 milhões. É muita gente, né? E ali, por exemplo, para libertação, Gandhi usou muito esse jejum para libertar, como uma guerra de paz, da não violência. Ele fez o jejum e também limitou a produção, né? Ele boicotou a produção, porque o povo já vivia sem comer mesmo. E aquilo que estava gerando lucro para os ingleses, eles cortaram a produção. Então, para tirar ou seja, a riqueza da boca dos ingleses. Foi aí que começou a ganhar a guerra, né? A guerra da independência, vamos dizer assim, uma guerra não violenta. Daniel, oi? deixa eu discordar do seu ponto, porque Pode. eu vou fazer a minha interpretação desse texto aqui, que eu acho que não tem nada a ver com o que você está falando. Então vamos lá. Veja bem, na região sagrada dos Ganges, partiram todos os elementos irresignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. Ou seja, eles já estavam aqui, na região do Ganges, ou seja, os degredados de Capela já estavam morando aqui na terra. Uhum. Então, o Emmanuel aqui, ele está falando especificamente desses que já estão aqui. Então, veja, os irresignados com a situação humilhante do degredo da terra lhes infligia. Ou seja, para todos os que vieram, eles foram submetidos a esse degredo, a essa situação humilhante. Aí o que acontece? As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Ou seja, esses que estavam aqui, parte deles supunham encontrar o esquecimento das memórias deles de Capela nas paisagens dos caminhos. Por quê?
porque eles estavam se deslocando das regiões do Ganges para outras regiões, inclusive vindo para a Europa. Aí, então, o que acontece? Lá ficaram, que foi a pergunta que a Leila fez, lá onde? Na região do Ganges. Então, lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziriam de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Ou seja, então, na região do Ganges, ficaram aqueles, os resignados, que aceitaram a nova realidade e, aceitando essa nova realidade, eles cresceram moralmente e retornaram para a capela. E aqueles, os irresignados que vieram para a Europa, que estão até hoje aqui na Europa, nas Américas, são os irresignados que continuam degradados e correndo sério risco de serem degradados de novo para outro planeta primitivo. Por quê? Os resignados foram embora, voltaram para a capela. Além com exceção daqueles que se propuseram a ficar aqui para nos ajudar. Agora, os resignados que estão rodando aí mundo afora, hoje rodando aí através da internet, influenciando meio mundo através dos meios de comunicação, influenciando muitas vezes negativamente ainda, porque continuam irresignados e trabalhando em prol da não evolução do nosso planeta. Eu vejo esse parágrafo aí mais ou menos dessa forma. Sem entrar nas realidades que aconteceram aí de um modo geral, eu vejo esse parágrafo dessa forma. Faz o seu sentido quando você lê aqui, da região sagrada dos Ganges, partiram todos os elementos irresignados, com a situação humilhante que o degredo da Terra lhes infligia, você está referindo a quem aqui? Aqueles que foram degradados e continuaram irresignados, porque não aceitaram o degredo. Ou seja, então, esses saíram da região do Ganges, vieram para a Europa, depois vieram para as Américas, também foram ali para a África também foram, mas a grande maioria deles que foram para a Europa, que estão em Grécia, Itália, Alemanha. Tá, então nós estamos falando do mesmo público, correto? É o mesmo degradado. Mesmo degradado, só que nós estamos falando dos mesmos, tá? E os resignados continuaram na região do Ganges. E como eles aceitaram e evoluíram, retornaram para a capela. É lógico, essa aí parte ficou ainda. Não, isso no sistema geral foi isso, para a capela, volta, tá. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova. Ou seja, a transferência deles da região do Ganges para a Europa foi uma verdadeira aventura, porque eles enfrentaram os bárbaros. Aliás, eles, na verdade, eram bárbaros também, né? Então, essa aventura que eles desenvolveram aí ao longo do tempo, desde a migração deles da Índia até chegar na Europa e da Europa vir para as Américas, ou seja, foi muito tumultuada e eles aprenderiam muito nesse translado aí, digamos. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta assim, que desde o início estou querendo fazer. Quem veio de capela sabia que tinha sido degradado, foi informado, vocês vão para um país, para um planeta, ajudar a recomeçar lá a civilização. Tá. E aí, quando eles chegaram aqui, eles tinham só a intuição, eles não tinham mais esse conhecimento.
essa humilhação, esse negócio era de lá. Aqui eles não tinham essa consciência, não? Iam só É igual a gente. porque é a mesma Quando a coisa. gente chega... A mesma coisa quando a gente encarna. A gente tem intenções. Por quê? Porque o nosso subconsciente, a gente não perde o que está no nosso subconsciente, mas a gente encarna com as limitações que nos são necessárias. Então, quando eles vieram, eles, inconscientemente, eles tinham a noção do local onde eles saíram e que voltaram para um planeta primitivo. Então, intuitivamente, eles sabiam por isso que eles tinham a noção do paraíso perdido. Tanto é que esse incômodo intimamente deles existiam muito claro. Mas não de forma clara. Mas esquecendo, com esquecimento, mas o incômodo é muito claro. Como um cara que não gosta de ser pobre. Você já viu um cara que não gosta de ser pobre de jeito nenhum? Então, quer dizer, aquilo é um incômodo para ele. Ele não gosta de... eu fiquei comparando mesmo quando a gente reencarna, né? Mas a gente vem de várias reencarnações para o mesmo lugar. A gente tem vindo para lugares parecidos, por enquanto, né? Assim, essa situação essa intuição, eu acho que fica bem mais forte do que... Porque quando a gente vocês estão comentando, né, cada um fazendo uma interpretação aí, que eu acho que é mais ou menos a mesma, mas assim, achei interessante essa questão que o Amário levantou, também por aí, me dá a impressão de que a lembrança, essa intuição, é muito mais forte do que a gente tem, por exemplo, de outras vidas passadas, porque é como se fosse um corte muito grande. Porque senão não teria valor, senão não teria valor a transferência, né? Então, e aí eu acho que fica alguma assim, não é só intuições, eu acho que fica de alguma forma um registro mais forte do que quando a gente vem, sabe, assim, de reencarnações para reencarnações. Porque quando vocês estão falando aí, eu ficava até imaginando que eles estavam lembrando de tudo, né? E não estavam resignados, revoltados, isso. Então, eu acho que ficou um sentimento muito maior, muito mais forte. Eu vejo assim, o indivíduo, nessas condições, eles vieram com muito sentimento interior, eles realmente para mudança. Daniel, mas eu acho que nós não podemos esquecer. Imagina se tira você hoje e te manda para um país primitivo, o quanto Deus seria, eu diria assim, seria um perverso se ele te mandasse para um país, para um local bem primitivo e você lembrando de tudo que você tem hoje. Eu acho que a falta... Não é tudo, não. Não. Eu estou exagerando também. Eu estou exagerando para me chegar num ponto. Por quê? Se você considera que Deus é justo e misericordioso, ele não vai tirar de um paraíso, te jogar numa pedreira e deixar com que você... Daniel, eu te falei, se você não mudasse, eu ia te jogar numa pedreira, ou seja, como se fosse aquele Deus vingativo. Eu vejo que ele vai me tirar de um local, com 3 apartamentos de aluguel e tudo, e vai me jogar numa caverna, mas não vai deixar com que eu me lembre que eu tinha 3 apartamentos com água, luz, telefone, televisão e tudo, e vai me botar numa caverna onde eu nem fogo eu tenho, e deixar que eu me lembre de tudo. Ou seja, eu vou ter as reminiscências daquilo que eu já fui. Mas a misericórdia dele, eu acho que vai prevalecer. Porque senão ele seria muito perverso. Imagina me tirar... Mas a gente... E me jogar numa caverna, eu vou me revoltar, é lógico. Porque você está falando de lembrança dos fatos, né, das coisas. Eu não estou falando da lembrança dos fatos. O indivíduo, por exemplo, se ele é inteligente, ele continua inteligente a pensar, ele continua tendo as mesmas condições,
Imagine você sendo jogado junto aos porcos, ser inteligente. Você não vai se sentir um porco. Você vai se sentir inteligente dentro dos porcos. Então, quer dizer, você vai sentir mal naquele lugar. Você vai se sentir desconfortável. Fala, não, eu não posso ficar entre os porcos, num chiqueiro. Vou me jogar aqui no chiqueiro. E outra, Deus não te manda para lugar nenhum. Você que já está, você que vai. Então, as nossas vibrações precisam também ter choque anafilático, né? Então, você tem que ter alguns choques na existência para você acordar, porque senão não faz sentido, não faz muito sentido. Ô, gente, e a gente não pode esquecer que, assim, ele não mandou para uma pedreira, não. Mandou para um paraíso, em fase inicial. Entendeu? Porque, imagina... Paisagem, né? Exuberante, Sol. Para ele, sem ainda os conhecimentos técnicos, sem o desenvolvimento da civilização. Por isso que falo, olha, as arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova. E aqueles seres revoltados supunham encontrar no esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Então, assim, porque é como se você fosse fazer uma peregrinação interna, né? Você não vai para uma lugar bom. O lugar é bom. Bonito, bom, que vai fazer você refletir, que você desenvolver suas habilidades, ver o que realmente importa. É aquele condomínio que você deixou lá para trás? Ou tá ali um ajudando os outros nesse caminho? Então, eu acho que não é também assim... uma pedreira não, viu, Amaro? É uma oportunidade de recomeçar de alguma outra forma. Flávia, mas... Eu adoro ir para o meio do mato. Eu adoro ir para o meio do mato. Eu não tenho muitas condições, mas eu adoro acampar. Flávia, mas veja bem, imagina você voltando, porque, assim, a grosso modo, o que vai acontecer com os degredados? Não é essa novela que você está imaginando, não. Não. Imagina você voltando 25 mil anos. O Amaro não tem minhas palavras. Não é essa novela. Claro. Vamos fantasiar. Quantos mil anos que a gente tem o fogo? Realmente eu não lembro. Deve ter o quê? Uns 10 mil anos que a gente descobriu o fogo? O fogo? Eu não sei. Mas imagina o seguinte, quem vai ser degradado não vai voltar para ele vai voltar para um planeta primitivo. É o que aconteceu com aqueles que vieram de Capela. Quando eles chegaram aqui, não tinha nada, era primitivo mesmo. Era o homem de Neandertal ainda. Tínhamos que descobrir o fogo, né, Amaro? Tinha que descobrir tudo. Você não tinha enxada, você não tinha foice, você não tinha nada de ferramenta, era só pedra. Você lembra que eu falei isso uma vez para você, Amaro? Da idade da pedra que a gente tinha que voltar. Mas isso é relação à misericórdia de Deus, assim, sabe? Deus realmente é a necessidade, foi a necessidade, estava indo, ia naquele processo, que não parava, não voltava. Mas, assim, é só com o excesso aí de pedreiro me desceu muito bem. Que apagão que você acha que o indivíduo teve quando ele veio para cá? Qual apagão na mente? Com certeza, como eu vejo assim, como Deus é extremamente misericordioso, muita coisa, sem dúvida, foi, como se dizia, obnubilado. Porque, senão, imagina me mandar para 25 mil anos atrás, a revolta que eu vou me apresentar nesse novo ambiente. Então, Deus não quer, ou seja, ele faz as coisas de tal forma que você aprenda, não que você se revolte. Você pode até se revoltar, mas você vai ter todas as condições de reaprender. A mesma coisa quando a gente nasce. Quando a gente reencarna, o que Deus faz com a gente? Falou, você vai... Tudo aquilo que você já sabe que não vai ser proveitoso para você, vai ficar, digamos assim,
como é que ele fala? Vai ficar escamoteado. Ou seja, tudo aquilo que você não precisa na sua nova encarnação, é como se você esquecesse aquilo. Ó, você não vai deixar de ser um cara inteligente, de ser culto e tudo, mas isso não te interessa para essa nova encarnação. Então, isso vai ser... qual o termo que a gente usa? Amaro, mas era um sentimento muito comum do povo, essa busca do paraíso. Sim, era algo muito comum, porque existia um desconforto em massas. Tinha esse desconforto em massas. Coloca você hoje numa pandemia, então você fica em casa, todo mundo fica retido em casa, e realmente todo mundo fica naquela angústia de querer mudar a situação, achar vacina para sair de novo. E Daniel, mas por que você fica angustiado? Você tem a televisão te bombardeando toda hora o que você deveria estar fazendo, ou seja, o que você poderia estar fazendo. Quando você volta... Se não tivesse a TV, ia ficar pior. Não. Então, mas quando você volta para um planeta primitivo, você não vai ter televisão, não vai ter ninguém falando o que você poderia estar fazendo, ou seja, é você que está vendo ali nada. Ou seja, não tem ninguém assim, digamos assim, te influenciando positivo ou negativamente, ou seja, é você e o meio ambiente que você vive, que é altamente primitivo. Eu acho que é aí que entra aquela angústia que eu estava, aquela dúvida que eu estava sobre a lembrança ou não. Porque tem uns aos outros, veio uma multidão com a mesma intuição, com a mesma ideia do paraíso perdido, que estavam aqui para aprender. Então, de uma forma ou de outra, não era só essa intuição individual, era uma intuição coletiva aí, né? Então, tinha uma força maior. Eu acho que quando você levantou isso, eu fiquei pensando, entre eles, isso assim, toma uma proporção maior. Quando todos estão vivendo a mesma situação. Diferente de uma encarnação individual, que você vai para um lugar ou outro, resgata algumas questões, às vezes até com as mesmas pessoas. Mas quando se trata de vir uma multidão de degredados, viver a mesma situação, com essa mesma lembrança e essa mesma história compartilhada, eu acho que vai muito mais do que uma simples intuição. É como se fosse, sabe... Eu acho que talvez seja aí que eu consiga pensar. Eu acho que tem um detalhe que eu acho que é muito importante, que no próprio Emmanuel diz, que quando eles vieram para cá, eles encarnaram em regiões diferentes e, com o passar do tempo, que aqueles que tinham as mesmas, digamos, vamos usar o mesmo magnetismo, que foram se aproximando. Não vieram lá alguns bilhões de degredados e encarnaram todos no mesmo local, não. Encarnaram em locais distantes, isolados, para influenciar os nativos, para ajudar os nativos. Então, com o passar do tempo, com a migração deles, ao longo de muitos milênios, que esses degredados que tinham magnetismos semelhantes foram se aproximando, ou seja, os criminosos se aproximaram dos criminosos, os ladrões se aproximaram dos ladrões, os revoltados se aproximaram dos revoltados. Então, mas isso com o passar do tempo. Você imagina, você encarna no corpo de um mamute. É tudo mamute, ou seja, não tem ninguém diferente ali, não tem ninguém privilegiado, não. Não tem ninguém com batom, com desodorante, não. É tudo da cara peluda, tendo que caçar para comer, ou seja, tem que fazer os seus arcos e flecha e tudo. E nessa época... Depois eu quero fazer uma observação sobre essa conversa de vocês. É que vocês estão conversando de coisas passadas, né? Vocês estão esquecendo que nós vivemos situações, não na situação agreste da época do degradado, mas ainda nós estamos em situações de insatisfação. Nós não estamos onde nós gostaríamos de estar. Né? Assim, a gente não passou desse processo totalmente.
Tanto que quando a gente está falando sobre aqui o texto do Emmanuel, essa é uma observação que eu estou fazendo, que eu estou pensando, nós agora, nesse momento reencarnatório, nós estamos com essas insatisfações. E o que a gente, qual que é o passado que nós estamos lembrando? É a vontade que nós temos de, por exemplo, não estar convivendo naquele emprego que nós somos obrigados a estar, porque a gente foi a única opção que nós tivemos, ou com aquela pessoa próxima da gente, da nossa família, que a gente percebe claramente que é o nosso inimigo, mas que a gente precisa estar com ela, ou naquela situação que a gente gostaria de ter algum, né, um lugar para morar e que a gente não consegue, e a gente está insatisfeito do mesmo jeito, porque nós já tivemos isso, nós temos essa memória. Então, os degredados, assim, a gente pode pensar na nossa situação. Nós estamos nesse momento, nessas expiações, nós não mudamos muito, porque nós não aprendemos, né? Eu acho assim, a gente começar a buscar a nossa memória da nossa insatisfação hoje, do que nós estamos vivendo, é o nosso grupo que a gente vive, né? Que, de repente, pensa totalmente diferente da gente, e a gente consegue visualizar diferente. Cara, isso é angustiante, porque o outro não percebe, né? Claro que eu estou falando isso da minha visão, mas o outro em relação a mim também. Fala, pô, mas é possível que ela não consegue perceber. Então, assim, eu acho que essa angústia a gente vive hoje, nós não mudamos muito, nós não aprendemos muito. Nós só encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos, mudamos de povo, mas nós ainda estamos nos sentindo degradados ainda. A gente ainda está vislumbrando um mundo bonito, um paraíso, um mundo que nos faz felizes, porque a gente não quer aprender com aquilo que nós estamos agora. Eu acho que quando o Amaro falou, eu gostei muito quando ele falou sobre a misericórdia de Deus, quando a gente colocou, né, os degredados, não foi para castigá-los, foi para que eles aprendam a amar. E nós estamos aqui da mesma situação para aprender a amar, e a gente ainda está insatisfeito e querendo sair daquilo que a gente está, sendo que a gente tem que, né, Amaro, de aprender a amar com as diferenças. Francisca, e corrimos um sério risco de termos sido, entre nós aqui mesmo, o Daniel principalmente, que é um cara mais... correndo sério risco de ter sido degradado de capela e ser degradado de novo. Por quê? Porque a gente não aprendeu ainda. Então, exatamente. Imagina a gente, dentro de capela, vamos imaginar, 25 mil anos. Puxa vida, não aprendemos. E a gente voltar de novo. Imagina a revolta que a gente vai ficar, ou seja, e a gente precisa muito da misericórdia de Deus para não, digamos assim, para nós estamos correndo esse risco muito grande e nós estamos conversando aqui num grupo como se fosse uma coisa do outro. Não, nós estamos nisso, nós somos nós. Mas vai doer só em quem precisa transformar, porque aquele que já está transformado, voltar, encarnar em lugares como missão. Com certeza. Para ele é um prazer, né? Para ele é um prazer de estar ali trabalhando, se elevando o próximo. Eu só não sei se eu estou nessa, Daniel. O espírito iluminado, para ele não tem lugar, não. Para ele não tem lugar, não. Ele pode estar na lamparina, ele pode estar batendo as pedrinhas para fazer o fogo, né? Ele pode estar em qualquer lugar. Para ele, apetrechos materiais, para ele não significa nada. Agora, isso aí vai ser uma dor maior para o espírito que precisa mudar. Por isso que ele sofre mais. Mas esse que já é resignado, ele não vai ser degradado. Não, mas ele vem com missão, como eu falei. Mas aí missionário, é diferente. Mas quando eu vou como missão, puxa vida, eu vou porque quero. Agora, mas eu vou te perguntar, você acha que o Gandhi foi degradado? Daniel, eu vejo da seguinte forma. Certeza, eu acho que eu não tenho, mas como é que eu vejo a situação do desenvolvimento do planeta? Jesus, ele eventualmente manda alguns espíritos para nos ajudar. Mas quem tem que carregar o piano somos nós. Então, veja bem, se eu, lá atrás, cometi muitas atrocidades, quem tem que consertar minhas atrocidades? É o Amaro de antigamente. Então, mas o que Deus faz? Opa! Manda os estímulos. Manda alguém para me ajudar. Quem tem que consertar o planeta
quem fez a bagunça. Então, imagina... Manda exemplo, né? Os exemplos. Não é dar exemplo, é por quê? Porque aquilo que nós prejudicamos da lei, nós somos obrigados a consertar. Então, Jesus não vai mandar espírito para fazer o que eu tenho que fazer. Ou seja, o que o Chico Xavier tem que fazer, compete a ele. O que o Gandhi tem que fazer, compete a ele. O que um Chico de Assis tinha que fazer, competia a ele. Então, cada um tem as suas responsabilidades. Então, imagina o seguinte, Abraão, ele veio com uma missão. Agora, eu não sei se Abraão ele participou desde o início, se ele foi um degradado ou não. Eu realmente tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque se ele veio para nos ajudar, ele pode ser um missionário. Mas eu também vejo que se alguém tinha que servir de exemplo para aquele povo da 4.000 anos atrás, ou seja, de repente é alguém que fez muita besteira lá para trás, opa, então o Abraão já tem condição de ajudar, opa, então ajude. Porque imagina, por que Ismael é o nosso espírito protetor do Brasil? Ismael não foi santinho lá atrás, ou seja, Ismael, na época que ele nasceu, ele era um espírito muito revoltado, principalmente quando você compara com Isaac. Então, hoje, ele está como protetor, espírito protetor do Brasil. Do Brasil. Mas, naquela época, ele não era esse santinho, não. Ele era um espírito... Ninguém era, né? Na verdade, todos os bons passaram por isso, né? Por isso que eu não sei se Gandhi era um missionário. Mas vou te falar um negócio, Amaro, vou te falar um negócio. Se a Terra tivesse só nas nossas mãos, estaria o caos. Nós temos a espiritualidade maior, temos aqueles que coordenam o planeta, fazendo com que tudo dê continuidade. Claro que as condições de vida nós escolhemos e sofremos dentro delas por opção ou por ainda imaturidade, e nós crescemos, mas o sistema que nós temos, ele funciona sob a égide de Jesus. Então, ele sempre está enviando emissários, nunca ficamos sem estímulos, nunca deixou de mandar para nós inventores, descobridores, estimuladores da paz, nunca. A gente sempre teve a presença amiga da espiritualidade encarnando, fazendo seus papéis, como deveria ser, sabe? Até no descobrimento do Brasil, a gente sabe que foi assim. Não, mas isso aí eu não tenho dúvida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta, então. Missionários. O que ele sempre mandou missionário, isso não tem dúvida. Mas, na sua opinião, esses missionários, tipo Gandhi mesmo, ele é um degradado ou ele é um missionário que veio de outro planeta para nos ajudar? Ele veio para nos ajudar. Essa é a minha posição, inclusive a do Martins Peralva, né? Foi colocada isso lá atrás, no livro Estudando a Mediunidade. Ele cita lá o Gandhi. Ele cita Gandhi. E respeitável, amigo que tem uma visão muito boa, né? Tinha uma visão muito boa. E realmente colocou o Gandhi como sendo um dos maiores espíritos que nós tivemos de representações aqui na Terra. Buda também, né? Então, aí vai citando. Eu não posso falar a mesma coisa de Mussolini, né? Eu não posso falar de outros... Do Hitler, né? De Hitler, né? Mas a gente pode falar de Marx... Que são inteligentes, né? Que são mentes brilhantes, né? Infelizmente usou por uma forma equivocada. Aquele Martin Luther King, né? Martin Luther King. Ele foi defesa do negro, né? Então, você vê, tem representantes, assim, estou pontual, mas se você for olhar na lente, quantos não estão ao lado de nossas famílias, ao lado de nossos grupos,
que estimulam a organização e o bem. Então, a gente não está sozinho, amado. Não, mas nunca estamos, você não tem dúvida. E, Daniel, minha dúvida é, por exemplo, se Gandhi foi um degradado ou não. Essa que eu realmente tenho minhas dúvidas. O Chico Xavier, por exemplo, se ele foi degradado ou não. Essa que é a minha dúvida. Assim, eu acho que o Chico está acima de Capela. Não sei. Eu sei que na época... Eu vou mandar um vídeo no grupo para vocês. Num livro do repórter lá de Belo Horizonte, que foi editado pelo Arnaldo Rocha, ele dá as várias encarnações do Chico, que realmente ele fez parte lá do Antigo Egito. Coloca ele até como Platão, né? Não, o Arnaldo não. O Arnaldo não coloca, não. Coloca ele na época que ele foi uma faraó do Egito de 3.000 anos antes de Cristo, por aí. Mas ele pode muito bem ter sido degradado, progrediu moralmente e assumiu a mesma coisa do Paulo de Tarso. De repente, ele foi degradado, aprendeu a lição e aí passou a ser um missionário, o que não impede que ele tenha sido degradado. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Amaro, se você tivesse uma condição mais elevada e você tivesse um movimento da Terra de degradação da nossa humanidade para outros planos, você tivesse condição em à frente, você se candidataria a trabalhar com os terráqueos? Daniel, como eu estou muito longe disso, eu não prefiro não ficar com elucubrações, porque eu prefiro ser o pé no chão aqui, o orgulhoso, o egoísta. Então você vai como degradado na barra. Não, você acaba de ser degradado. Não adianta eu querer ser aquilo que eu nem imaginar. Então, seria muita vaidade. Eu fiz essa pergunta o seguinte, eu fiz essa pergunta o seguinte: quando a pessoa está na condição de responder sim, é porque ela não está na condição mais de ser degradada. Não, eu não vejo dessa forma. Mas eu também vejo assim. Trouxe de volta para a gente pensar, porque o que a gente fica pensando lá, como que foi a evolução, o caminho do Chico, como que foi a evolução, o caminho do fulano, se era missão ou tinha que se ver como degradado, não importa muito. Importa, assim, a título de conhecimento. Trazendo para a gente, assim, há um tempo atrás eu fiquei pensando, assim, nas minhas questões. A gente vem com muita coisa para resgatar, mas a gente vem também com algumas missõezinhas, não é missão humanitárias, não. Mas todo mundo, quando encarna, vem com alguns resgates, algumas coisas para aprender, mas também vem com algumas missões. Até nos resgates tem algumas missões incluídas. E é o caminho de evolução. Então, assim, para mim, agora eu falo assim, não é só resgate ou só missão, é as duas coisas juntas. A gente tem as coisas, gente. E aí, é trazer para a gente de novo, sabe? Não importa muito. Eu acho que todo o caminho, a gente está sempre revendo algumas coisas, melhorando algumas coisas e buscando outras. Então, quem veio até como missão, sabia que encontraria dificuldades aqui, que ajudaria a renovar-se cada vez mais. Entendeu? Então, assim, é só estágios diferentes do mesmo processo. Eu tenho que fazer assim, onde é que eu vou trabalhar? Onde é que eu vou trabalhar? Daniel, então vamos fazer agora Oró? Acho que é melhor dar uma patroa aí. Então, bom final de semana para todo mundo aí. Só uma coisa, a gente vai continuar esse texto, não vai? Porque me parece que ele não foi exaurido, não. Não, nós vamos terminar. Nem lemos direito. Felicidade, boa semana para todos. Bom final de semana, até mais para vocês, gente. Um abraço. Eu acho que a gente pode fazer 1h30, viu, de estudo. Tchau. Um abraço. Um abraço a todos. Bom dia.